Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Ronaldo e hoje nós vamos aprender acerca de alguns pré-requisitos que uma gramática livre de contexto deve possuir para que você possa implementar um analisador do tipo preditivo, recursivo, descendente, ou seja, para que você possa fazer uma análise do tipo top-down para essa gramática, ok? E quais são esses requisitos, né? Quais são esses pré-requisitos? O primeiro deles é que a gramática não pode possuir regras de produção que sejam recursivas à esquerda, tá? O que é uma regra de produção que é recursiva à esquerda? É uma regra de produção do tipo azão levando em azão alfa, onde alfa é uma forma sentencial. A gente viu em aulas anteriores que quando você vai codificar essa regra de produção, essa regra de produção gera um loop infinito, tá? Então, tanto na análise preditiva, recursiva, descendente, né? Ou seja, aquela codificada à mão, ou mesmo, né, se você for fazer um analisador top-down dirigido por tabela, tá? A recursão à esquerda ela é um problema, tá? E existem algoritmos, tá, para você poder eliminar a recursão à esquerda, né? Tanto a recursão à esquerda direta quanto a recursão à esquerda indireta. A gente vai falar sobre isso, tá? Uma outra coisa que também é um problema, tanto para analisadores top-down quanto para analisadores bottom-up, né? Tanto para analisadores ascendentes quanto descendentes, é a ambiguidade da gramática, tá? A gramática ela não pode ser ambígua. O que é uma gramática ambígua? Uma gramática ambígua é uma gramática em que uma cadeia, tá? Ela pode ser gerada por dois caminhos diferentes, ou seja, você tem duas árvores sintáticas diferentes para a mesma cadeia, tá? Isso também é um problema. Por quê? Porque o programador ele tem que saber exatamente a semântica da construção que ele está fazendo na linguagem de programação. Ele tem que saber como é que aquela construção que ele está programando ela vai ser executada, tá? Ou seja, ele tem que saber exatamente como que o código que ele fez vai executar, né? E se a gramática é ambígua, né, isso é um problema, né? A gramática também tem que estar fatorada à esquerda, certo? Então, um símbolo não terminal, tá, não pode ter duas produções, né, começando com o mesmo terminal ou produzindo de forma indireta, tá, o mesmo terminal, ou mesmo conjunto de símbolos terminais, tá? Porque você não tem retrocesso, você não tem backtracking, tá? Na análise preditiva, né, em que você prevê qual regra de produção você vai estar utilizando, tá? Você não pode voltar atrás uma vez que você escolheu essa regra, tá? Então, você não faz backtracking, então você não pode ter uma indecisão no processo de análise sintática, tá? Então, a gramática tem que estar fatorada. A gente vai falar sobre isso também na aula de hoje, ok? Existem algoritmos para você eliminar a recursão à esquerda, tá? Tanto direta quanto indireta. Existem algoritmos para você fatorar a gramática, mas a eliminação da ambiguidade é um processo ad hoc. Significa que você tem que usar algumas heurísticas para você fazer isso daí, tá? Então a gente vai mostrar algumas formas aqui na aula de como você pode eliminar a ambiguidade de uma gramática, ok? Então esse é o nosso plano de aula. A gente não vai tratar aqui da eliminação da recursão indireta, tá? Porque ela é menos frequente na construção de compiladores. O que seria uma recursão indireta? Por exemplo, você tem o símbolo azão levando no símbolo bzão alfa 1, né? E o símbolo bzão, vamos supor que ele tenha uma única produção que seja bzão levando em azão alfa 3. Se você substituir essa regra de produção aqui, né, como a gente fez aqui do lado direito, né, você vai ter azão levando em azão alfa 3, alfa 1. Então você tem uma recursão aqui no símbolo azão à esquerda, tá? Que é a chamada recursão indireta. Por quê? Porque ela não aparece diretamente na regra de produção, mas se você aplicar duas regras de produção, ela pode aparecer, tá?
Então existem algoritmos muito bem elaborados para eliminar esse tipo de recursão, né? E esses algoritmos eles são estudados no curso de teoria de computação, teoria da computação ou de linguagens formais e autômatos, então a gente não vai estar discutindo esses algoritmos aqui, porque eles aparecem de forma menos frequente quando você está fazendo a construção de compiladores, tá? Mas a gente vai falar como eliminar a recursão à esquerda imediata. Então vamos supor que você tem uma gramática que seja essa gramática aqui, certo? Azão levando em azão alfa 1, ou azão alfa 2, ou azão alfa 3, ou beta 1 ou beta 2. Essa gramática aqui ela tem recursão à esquerda nessas três regras de produção aqui, tá? E ela não tem recursão à esquerda em beta 1 e beta 2, né? Então, alfa levando em beta 1 ou alfa levando em beta 2 não tem recursão à esquerda, né? Qual que é a ideia para você eliminar a recursão à esquerda? É você transformar a recursão à esquerda numa recursão à direita, tá? Porque a recursão à direita, na análise top-down, ela não é um problema, né? Então, como é que você vai eliminar a recursão à esquerda? Você tem que gerar uma gramática equivalente, né, em que você não tenha recursão à esquerda. Pode ter recursão à direita, mas não pode ter recursão à esquerda. E como é que você faz isso? Ora, você faz isso inspecionando as cadeias que essa gramática está gerando, tá? Para você poder gerar, para você poder fazer uma gramática que gere um conjunto de cadeias equivalente, um conjunto de cadeias igual, tá? Então vamos analisar como essa gramática gera as cadeias. Por exemplo, você pode fazer o azão gerar beta 1 ou beta 2, beleza, né? Então a gente vai chamar isso aqui de primeiro caso. Ou você pode aplicar uma dessas regras com recursão à esquerda, né? Por exemplo, você aplicou a segunda regra aqui, né? Azão levando em azão alfa 2, tá? Só que isso não termina, né, a cadeia, né? Porque para terminar a cadeia você tem que usar ou beta 1, ou azão levando em beta 1, ou azão levando em beta 2 para você poder terminar a cadeia, né? A outra situação que a gente vai chamar de terceiro caso seria você aplicar várias vezes essas regras aqui com recursão à esquerda, né? E aí você geraria uma cauda de alfas aqui, né? Então você, por exemplo, aplicaria A levando em azão alfa 2, né? Depois você faria esse azão aqui levar em azão alfa 3, né? Certo? E para terminar a cadeia você pode usar beta 1 ou beta 2. Então note que sempre para você terminar a cadeia você tem que usar azão levando em beta 1 ou azão levando em beta 2 nos três casos que a gente discutiu aqui, ok? Então qual que é a ideia, né? A gente vai criar um símbolo chamado AR, de A recursivo, tá? Então a gente vai introduzir um símbolo não terminal a mais na nossa gramática, e que esse símbolo não terminal a mais, ele vai fazer recursão à direita para gerar a cadeia de alfas, né? Para gerar a cauda de alfas, certo? Então, né? Como que vai ser isso, né? Então você vai criar as regras de produção azão levando em beta 1 AR, azão levando em beta 2 AR, tá? Então no primeiro caso, o AR ele vai levar em epsilon, né? Porque você tem o quê? Azão levando em beta 1 ou azão levando em beta 2. Então o AR aqui leva em epsilon. E aí você termina a cadeia e você tem o equivalente desse primeiro caso aqui, né? Para essa nova gramática que a gente está construindo aqui, ok? No segundo caso, você tem azão levando em azão alfa 2 ou azão alfa 2, certo? E aí você termina a cadeia ou com beta 1 ou com beta 2, né? Então nesse caso aqui o AR vai levar em quem? Você vai ter as mesmas regras, né? Você tem aqui no primeiro caso, azão levando em beta 1 AR, azão levando em beta 2 AR, aqui também, azão levando em beta 1 AR, azão levando em beta 2 AR, no terceiro caso também vai ser a mesma coisa, tá? Só que nesse caso aqui, o nosso AR ele vai levar em alfa 2, tá? E no terceiro caso, o AR vai levar em alfa 3, alfa 2, né? Então você vê aqui qual que é, o que você precisa resolver. Você precisa criar uma regra para R gerar essas cadeias aqui que estão na terceira linha aqui do slide, tá? Então, você tem que criar uma regra com recursão à direita para R, em que a R leva em epsilon, ou a R leva em uma cadeia de alfas, que pode inclusive ter um único símbolo, né? Como a R leva em alfa 2, né? Então você tem que criar uma regra em que a R leva numa cadeia de alfas, né? Como que a gente faz isso, né? A gente faz, né? AR levando em alfa 1 AR, ou alfa 2 AR, ou alfa 3 AR, ou cadeia vazia, né? Porque isso cobre os três casos. Então, por exemplo, no primeiro caso,
AR leva em epsilon, então aqui, ó, AR leva em epsilon, beleza, cobriu o primeiro caso, né? Então, o AR derivou epsilon, ok? No segundo caso, AR leva em alfa 2 AR, né? AR leva em alfa, produz alfa 2 AR, e o AR leva, e você vai usar a regra AR levando em epsilon, então você vai produzir alfa 2, certo? Ok? E no terceiro caso, né, o que você vai fazer? Você vai fazer AR derivar alfa 3 AR, né? Depois você vai usar a regra AR levando alfa 2 AR, e para terminar a cadeia você usa AR levando em epsilon, certo? AR levando em epsilon. Então, ou seja, essas regras aqui, juntamente, né, com essas regras aqui, certo? Né, que são as mesmas para os três casos aqui, você constrói uma gramática equivalente que vai gerar a mesma linguagem e que não vai ter o quê? Não vai ter recursão à esquerda, vai ter recursão à direita, mas isso não é um problema. Ok, pessoal? Então, qual que é o resumo? Né? Você vai pegar esse conjunto de regras aqui, né, e transformar nesse conjunto de regras aqui. Nota que eu usei alfa 1, alfa 2, alfa 3 e beta 1 e beta 2, né? Ou seja, eu usei um número diferente aqui, né, de alfas e betas, né, justamente para a gente conseguir perceber isso, né? Eu não coloquei igual aos livros M, N, né? Por quê? Porque isso aí eu acho que é generalizar demais. A gente precisa entender a ideia fundamental por detrás desse processo, ok? Então, vocês lembram que a gente usou uma gramática lá, né? Para, inclusive, gerar código, né? Para ou avaliar uma expressão em que você tem só uma subtração de dígitos, né? Que é essa gramática aqui, certo? Essa gramática aqui, além de ser ambígua, ela tem recursão à esquerda, porque ó, você tem expression aqui e expression aqui na posição mais à esquerda do lado direito da regra de produção, certo? Então você tem aqui expression e expression, você tem recursão à esquerda aqui, aqui, né? Aqui você não tem recursão à esquerda e aqui também não. Então essas regras aqui, né, você não precisa mexer, você precisa mexer nessas duas regras aqui. Então, como é que você vai fazer? Você vai chamar a forma sentencial mais expression, tá? Você vai chamar essa forma aqui, sentencial, de alfa 1. E menos expression, você vai chamar de alfa 2, tá? Digit, né, que é uma forma sentencial, mas que tem um único não terminal, você vai chamar de beta 1, tá? E digit levando em alguma outra coisa não faz parte da regra de expression, né? Porque expression leva nisso daqui, ou expression leva em digit, né? Então, digit seria o nosso beta 1, menos expression seria o alfa 2, mais expression seria o alfa 1. Né? Você vai criar um novo símbolo, que é o alfa R, né? E aí aplicar aquela transformação. Então, vai ficar alfa 1, expression R, alfa 2, expression R, ou cadeia vazia. Tá? Dá também para você fazer sem a cadeia vazia. Né? Se você olhar na internet, você vai ver exemplos em que dá para fazer sem a cadeia vazia. Mas aqui a gente vai usar a cadeia vazia, ok? E as outras regras, elas se mantêm. A regra para expression, aliás, aí você vai ter que fazer essa transformação também, né? Expression levando em beta 1, expression R, né? E a regra para digit, né, ela se mantém. Por quê? Porque não é expression, porque quem tem recursão à esquerda é expression que vai sofrer a transformação, tá? Então aqui, ó, expression leva em beta 1, né? Expression R. E expression R leva em alfa 1, expression R, alfa 2, expression R ou cadeia vazia, certo? Então, quando a gente deu a primeira aula lá sobre como fazer um analisador preditivo recursivo descendente, a gente usou essa gramática aqui, né? Que é essa gramática aqui, né? Que é a gramática transformada, né? Mas a gente não explicou como esse processo de transformação é feito. Então, essa aula teórica tem isso também, esse objetivo, né, de explicar para vocês como é que é feito esse processo de transformação, de eliminação de recursão à esquerda. Tá? Então, você pode pegar qualquer gramática que é recursiva à esquerda e aplicar esse processo, né, e você vai chegar numa gramática que não é recursiva à esquerda. Lógico que vai ter outros problemas aí que vão surgir, mas a gente vai discutir em outras aulas, tá? Como atributos herdados, atributos sintetizados, né, que você tem que passar de um símbolo para o outro esses atributos, mas isso a gente vai discutir depois. Tá? O que vem a ser a fatoração? Bom, a fatoração é o seguinte, né? Se você tem uma regra de produção, né? Um símbolo, né, em que você tem duas regras de produção, e essas duas regras de produção começam com a mesma forma sentencial, isso gera indecisão no processo de análise sintática
do tipo top-down. Por quê? Né? Porque qual dessas duas você vai escolher? Né? Se você tem a mesma sequência de símbolos nas duas. Né? Então, como é que você resolve isso? Né? Você vai pegar, né, vai eliminar essa indecisão. Então, você vai manter apenas uma regra, né, onde alfa aparece mais à esquerda do lado direito. Então, você vai ter a azão levando em alfa beta, né, e beta vai levar em beta 1 ou beta 2. Tá? Um exemplo disso seria o if com o else e o if sem o else. Né? Então, por exemplo, o if com o else, né, ou sem o else, né, o alpha seria if expression and statement, né, que é a forma sentencial que é comum às duas regras de produção, né, para statements. Statement tem duas regras de produção, essas duas aqui. Né. O que é comum nas duas? Né? If expression and statement. Então esse cara aqui vai ser o alpha. Tá? Nesse primeiro caso, você vai ter o beta 1, que vai ser else statement, que você vai chamar de beta 1. E no segundo caso, né, você tem o beta 2, que vai ser epsilon. Né? Então, como é que você vai fazer a transformação? Ó? Mantém o alpha e cria um outro símbolo, né? Cria um novo símbolo aqui que a gente vai chamar de optional else, que pode levar tanto em else statement, que seria o nosso beta 1, quanto em epsilon, que seria o nosso beta 2. Okay? Então, esse é um exemplo. Tá? Então, você teria essa gramática aqui final resultante. Ok? Vamos falar de ambiguidade. O que é ambiguidade? Né? É quando uma cadeia, né, de símbolos terminais pode ser gerado por duas sequências de regras de produção diferentes. Né? Duas sequências diferentes de regras de produção. Ou seja, você tem duas árvores sintáticas para a mesma cadeia. Né? Tem duas árvores sintáticas para a mesma cadeia. Então, essa gramática aqui, além de ambígua, né, além de recursiva, né, a esquerda ela é ambígua também. Né? Curiosamente, quando você elimina a recursão esquerda, você também elimina a ambiguidade. Né? Então, coincide você eliminar a recursão à esquerda e também a ambiguidade ao mesmo tempo. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Né? Por exemplo, essa expressão aqui, ó, 5 mais 3 menos 4. Ela pode ser derivada de duas formas diferentes, né? Então ela tem duas árvores sintáticas, né? Não confundir com árvore de sintaxe abstrata, que a gente vai falar mais para frente, mas ela tem duas árvores sintáticas para a mesma cadeia, então é uma gramática ambígua, tá? O que a gente pode dizer a respeito da ambiguidade? Não tem algoritmo para detectar a ambiguidade, tá? Se a ambiguidade está na gramática, a gente deve encontrar onde tem essa ambiguidade e reescrever a gramática para eliminar a ambiguidade. Tá? Em caso de gramáticas com precedência, por exemplo, em que a multiplicação tem precedência sobre a adição, né, e a divisão tem precedência também sobre a adição e subtração, né, cada nível de precedência tem que ganhar o seu próprio símbolo não terminal. Tá? Então, com isso, você elimina a ambiguidade, porque você cria um novo símbolo não terminal para fazer a precedência. Tá? Porque se você não fizer isso, pode acontecer de você ter ambiguidade. Tá? Outra coisa que você pode fazer para eliminar a ambiguidade é fazer com que os operadores se associem tanto à direita quanto à esquerda. Tá? Então, tem, por exemplo, o operador de atribuição, né? Ele é associativo à direita, né? Porque as atribuições você faz da direita para a esquerda. Né? Então, o operador de atribuição numa gramática, ele é associativo à direita. Né? A soma e subtração, você pode tornar ela associativa à esquerda. Então, se você fizer isso, você também elimina a ambiguidade. Tá? Então, é uma outra forma de você eliminar a ambiguidade. Tá? Então, vamos dar um exemplo de ambiguidade. Né? Essa gramática aqui para o if ela é ambígua. Né? Então, você tem aqui duas regras de produção, né, para o if com o else e o if sem o else. E ela é ambígua. Por quê? Né? Porque a mesma cadeia, que no caso é essa cadeia aqui, ó, if expression then statement, else statement, né? Que é a mesma que está sendo gerada aqui, ó, if expression then statement, else statement. Nota que é a mesma cadeia, tá? Ela tem duas árvores ela tem duas árvores sintáticas diferentes, né? Por quê? Porque essa primeira cadeia ela pode ser derivada, né? Derivando o statement interno. Interno? Não. O statement externo. Ó. Esse cara aqui vai ser derivado. Né? Ao invés de você derivar esse aqui,
Não, desculpa, pessoal. Você está derivando esse aqui, ó, esse statement aqui, e não o último, né? O último, ele vai gerar uma outra sentença, tá? Esse último statement aqui vai gerar uma outra sentença. Quem você está derivando é o statement que está depois do then aqui, tá? Então, olha aqui, ó, você está derivando o statement depois do then. Isso nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, nesse outro caso aqui, você vai estar derivando o último statement, que é o statement que tem depois do then, né? Certo? Mas, ou seja, você aplica primeiro a regra. Aqui você aplica primeiro a regra if expression then statement, else statement. Você aplica a regra com o else, tá? E nesse caso aqui você aplica a regra sem o else e deriva o statement que está por último aqui, certo? Então, veja, você tem duas árvores. Às vezes é difícil para quem está, né, codificando a gramática perceber isso, né? Mas você percebe que você tem duas árvores sintáticas aí, né, para a mesma cadeia, que no caso seria essa cadeia aqui, certo? Isso é uma ambiguidade, tá? Como é que você resolve essa ambiguidade? Né? Você tem que delimitar, né, o if, né? Você tem que dizer para um determinado statement, de quem ele é, de quem é o statement, né? No caso, esse statement aqui é desse if, né? É do if sem o else, tá? Então, esse statement é do if sem o else porque você colocou o end no final, né? E se você colocar o end no final aqui dessa construção aqui também, né? Esse statement vai ser do then e esse statement vai ser do else, então não vai ter ambiguidade, porque você também colocou um end nessa construção aqui. Mas você modificou a gramática, tá? E você mudou a linguagem, evidentemente, né? Você não conseguiu aí... você não conseguiu aí fazer isso sem modificar a linguagem gerada pela gramática, tá? Então, nesse caso aqui, né, você, né, reescreve a gramática, né, mudando a linguagem gerada, né, colocando um end no final aqui para eliminar a ambiguidade, tá? Então, essa é a primeira solução para você poder estar eliminando a ambiguidade da gramática, tá? Existe uma outra solução que é você colocar, né, o statement entre colchetes, né? Então, quando você coloca o statement entre colchetes, que é o caso do C, né, fica claro, por exemplo, que esse statement está associado ao then, né? O statement entre colchetes está sempre associado ao then. Esse aqui está associado ao then e esse aqui está associado ao then também. E esse statement entre colchetes está associado ao else. Então você também não tem ambiguidade se você adotar essa segunda solução, ok? E se você quiser reescrever a gramática e não mudar a linguagem que a gramática gera, né? Então você tem que usar aquilo que eu falei anteriormente. Você tem que fazer com que o if se associe com o if mais à esquerda ou com o if mais à direita, né? Então aqui nós estamos mudando a gramática, né? Mudando a gramática aqui para fazer com que o if ele seja sempre o if, né? Se você tiver um if aninhado, esse if aninhado ele vai estar associado sempre o if mais à esquerda e nunca o if mais à direita, tá? Então você pode fazer isso aqui também, né? Então você if expression then statement, esse daqui não tem problema, né? Mas se você tiver um if then else completo, né? Um if com else, esse if que vai estar dentro do then, ele vai ser associado ao then, né? Né? Então você vai associar ele à esquerda, né? E aqui também é lógico, né? Quando você for escrever a regra da associação à esquerda, né? Todos os símbolos que tem statement, né? Para fazer associação à esquerda tem que se associar também à esquerda, certo? Então esse statement que vem depois do then se associa à esquerda, né? E esse statement que vem depois do else também tem que se associar à esquerda, né? Porque se você associar à direita, você também pode criar ambiguidade, né? Ou uma coisa ou outra. Ou associa à esquerda ou associa à direita. Você não pode misturar as duas coisas, tá? Então, nesse caso, a semântica é o statement, né? Quando você tem um if then else completo, o statement, ele se associa à esquerda, tá? Quando você tem um if then else completo, o statement, ele se associa à esquerda, sempre, tá? Não mistura esquerda com direita, porque isso dá problema, tá? Isso dá ambiguidade, ok? Ambiguidade de precedência, né? Por exemplo, se você fizer uma gramática desse tipo aqui, né?
você não tem precedência nenhuma, né? Porque é óbvio que você consegue, né, gerar cadeias aí, né, dos mais variados tipos, e você não está implementando a precedência, tá? Como que você cria a precedência? Você cria símbolos novos para a gramática, tá? Então você cria, por exemplo, um símbolo factor, né, um símbolo F de factor, né, para fazer o quê? Para fazer multiplicação e divisão, porque multiplicação e divisão tem precedência sobre adição e subtração, né? Então você vai criar um novo símbolo. Então cada nível de precedência tem o seu símbolo aí, tá? Então aqui tem um exemplo de como você pode fazer isso, tá? Aqui a gente só está criando precedência para os operadores aqui, tá? A gente não está eliminando recursão à esquerda, tá? Então, esse é um primeiro passo que você tem que fazer, né? Criar a precedência, aí você vai ter essa gramática aqui, e depois nessa gramática aqui você elimina a recursão à esquerda, tá? Então é assim que você faz o projeto de uma gramática, tá? Para você poder fazer um analisador do tipo preditivo recursivo descendente, tá? Então eu espero que essa aula aqui tenha esclarecido algumas dúvidas. Se eu falei alguma coisa que você não entendeu, ou que ficou mal explicado, ou que ficou ambígua, né? Você pode deixar aí nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.